Então, para essa aula de hoje, eu utilizei o slide do livro Conceito de Watt, que é o livro que ele está usando como referência, dele e do Flávio Varejão. Então, esse conceito de variáveis, vocês estão familiarizados desde o início, né, da disciplina de programação, a primeira disciplina já de programação, mas a gente vai falar um pouco mais detalhado sobre as variáveis, né? Ver essas variáveis como um modelo simples de armazenamento, ver a diferença entre variáveis simples e compostas, aí tem uma relação muito direta com os tipos de dados, né? Tipos de dados simples e compostos, sobre a semântica de cópia e a de referência. Então existem algumas variáveis, alguns tipos, que são sempre atribuídas utilizando o processo de cópia. Outras usando o processo de referência. Em algumas linguagens, tipo C, você tem que trabalhar com ponteiro. Sempre é cópia. Outras linguagens, não. Outras linguagens, alguns tipos é com cópia, outros tipos com referência. Sobre o tempo de vida dessas variáveis. Isso está muito relacionado ao escopo daquela variável. E sobre ponteiros. Né? Uma variável como qualquer outra, né? Ela armazena valores, porém esses valores são endereços para outras variáveis. Então, uma variável como uma abstração. Então, variáveis são abstrações também. Né? Quando a gente está falando no computador, o que tem no computador é memória. No computador não existe variáveis. Variáveis são um conceito criado. E esse conceito, ele diferencia de acordo com o paradigma. Então, como nós já vimos, no paradigma funcional e no lógico, as variáveis são parecidas com as variáveis matemáticas. Né? É um valor que a gente desconhece. Um valor desconhecido. Então, variáveis podem ser utilizadas em linguagens funcionais, né? Porém com significado diferente. Estou sem o interpretador aqui, no Haskell, mas considere o seguinte código. Esse código ele é válido em Haskell. X recebe 1. Agora, essas duas linhas de códigos não são mais válidas em Haskell. Por quê? Ou colocar uma outra. Por que isso aqui não é válido em Haskell? Estou dizendo que x é 1, beleza, é válido. Agora estou dizendo que x é 3, já não é mais válido. Porque eu tenho duas definições para uma mesma variável. Estou dizendo que uma hora x é 1 e outra hora estou dizendo que x é 3. Então, variáveis em linguagem funcional e em linguagens lógicas não é um espaço que estou atribuindo valores. Uma área de memória que eu estou atribuindo valores. Não. É uma incógnita. Estou definindo. Posso dizer que x é 1, beleza, mas eu não posso dizer que x é 1 e x é 3. Então, se eu tentar interpretar isso, vai falar que existe duas definições para x. Por exemplo, essa parte do código aqui, x, exceto x mais 1, é válido também. Só que o que vai acontecer aqui? Essa definição x é x mais 1.
Como vai ser interpretado isso? No caso do real. Não é uma atribuição, né? Então não estou falando de estados, não estou falando que o x vai receber o valor que x tinha mais 1. Não. Estou dando uma definição. X é x mais 1. Então, se a gente botasse para avaliar esse código, ele vai ficar infinitamente tentando resolver isso. Porque quando ele tentar resolver o lado direito da expressão, ele vai tentar descobrir qual que é o valor de x. Então, lá, x é x mais 1. Então, qual que é o valor de x? O valor de x é x mais 1. Mais 1. Aí vai continuando resolvendo isso, né? Então, variáveis em linguagens funcionais, em linguagens lógicas, não é uma abstração da área de memória. Não é uma abstração da área de memória. É uma abstração de uma expressão, é uma generalização de uma expressão. Estou generalizando aquela expressão, só que, por exemplo, essa quando eu generalizo x, o x mais 1, não estou resolvendo nada. Né? Vou ficar numa... Já variáveis em linguagens imperativas, isso vale tanto as linguagens procedurares como as linguagens implementadas no objeto, variável é um container. É um container para um valor, que pode ser verificado, atualizado, como você desejar. Então, são dois conceitos diferentes. Então, a linguagem funcional não tem variável? Tem, mas não é a variável no sentido da linguagem imperativa. Você pode falar que x é uma variável, mas não no sentido das linguagens imperativas. Então, essas variáveis podem ser utilizadas para modelar objetos no mundo real, que tem seu estado mudando durante o tempo. Então, um exemplo de variável, por exemplo, a população. A população de São Luís é uma variável. Então, ela não modifica durante o tempo. Pode diminuir, pode aumentar. O número de alunos no BCP também é uma variável. Então, para entender tais variáveis, então, essa aula está falando de variáveis no sentido de linguagem imperativa. Não variáveis mais de linguagem funcional e linguagem lógica. É preciso entender o modelo abstrato de armazenamento. Então, você tem uma área de armazenamento, né? Pode ser uma coleção de células, e cada célula tem um endereço único. Cada célula pode estar alocada ou não alocada. E cada célula alocada contém ou valores simples ou um valor não definido. Por exemplo, aqui as células em azul não são alocadas, né? E as células em amarelo são alocadas. A primeira com valor inteiro, valor lógico, valor real. Essa aqui com valor indefinido, né? Então ela está alocada, porém com valor indefinido. Quando que ocorre isso, por exemplo, em C? Eu tenho uma variável alocada com valor indefinido. Quando que isso ocorre em C? Não, tem uma variável com valor indefinido. Quando você declara a variável, não atribui valor. Né? Você simplesmente declara uma variável int A, essa variável já existe. Essa variável já foi alocada, porém, ela não tem valor ainda. Então, o azul são as células não alocadas, e os amarelos alocadas, aqui são células indefinidas. Valores simples versus valores compostos. Né?
O valor simples pode ser armazenado em uma única célula. Tipicamente, um valor primitivo ou ponteiro. Ponteiro também é um número que a gente pode considerar ele como valor primitivo, né? Armazena um valor. Então, valores simples ocupa uma única célula, valores compostos ocupa um grupo de células. Então, existem diferentes endereços, né, para essa célula. Vou te mostrar a questão do... esses diferentes valores de endereço, né, com valores compostos. Então, quando uma variável simples é declarada, é armazenada e alocado espaço para ela, associado um valor simples para ela, ela atualiza. Então, nesse primeiro momento, ela é indefinida, e você pode atribuir valor simples para essa célula. E no final do bloco, cada célula é desalocada. Então, no caso aqui do ADA, né, um pouco em cima, a seta está fora aí, pessoal, mas em ADA, eu tenho uma área de declaração das variáveis, então, declarou uma variável N intas, então, essa área foi alocada, mas por enquanto é um valor indefinido. Nesse ponto aqui, está sendo atribuído um valor para essa variável, o valor zero. E aqui nesse ponto, está sendo atualizado o valor dessa variável. Sempre do lado direito você tem uma expressão, essa expressão aí, n mais 1. Essa expressão vai estar sendo avaliada. Nesse caso, o n aparece aí, mas é só por acaso que ele aparece. Então ele é avaliado, o valor de n era 0, 0 mais 1 é 1, ele retorna o valor. Passou isso, a célula é desalocada. Então, dentro de funções, aquela variável só existe durante a execução daquela função. Ficou mais lento, né? Esse código aqui, pessoal, o que vai imprimir aqui?
Então essa minha função, ela tem uma variável A e ela retorna o endereço de A. Aqui, vou colocar até um pouco mais estranho. Eu tenho uma variável B do tipo ponteiro, né? Então essa variável ponteiro vai receber o valor de F, ou seja, o endereço de A. E agora eu vou imprimir o valor desse ponteiro. O que ele vai imprimir aqui? Será que ele vai imprimir o 10? Deu um warning aqui, mas compilou. Imprimiu 10. Mas deu um warning ali, né? Por que deu um warning ali, pessoal? Qual que é o problema aqui? Qual que é o problema aqui? Eu trabalho com ponteiro, a gente faz essas loucuras aí. Eu tenho uma variável A. A minha função é. Passou lá, executou, imprimiu 10, cara. Você não viu não, cara? Olha. Imprimiu 10, ó. Não, cara, ele passou. Você é foda. Você é bom. Não, o problema, você tá certo. Porque, qual o problema aqui, pessoal? Que a variável A é uma variável local. O que foi falado ali? Que, se a gente colocar passo a passo, né? Quando eu declaro a variável, ela existe, mas o valor é indefinido. Depois eu atribuí, falei que é 10. Estou retornando o endereço dessa variável. Só que não é desalocado, né? Depois que acaba a função, essa área é desalocada. Mas desalocar a área de memória não significa acabar com ela, não existe, ou zerar aquele valor. Ela existe lá. E se ela tinha 10, ela continua tendo 10. Então, quando eu recebo ela aqui de volta, eu tenho o valor de 10. Porém, esse valor foi desalocado. Se eu criar uma outra variável, essa variável pode sobrepor esse valor. Esse valor é... Fazer isso, vai, em algum momento, pode dar problema, né? Por isso que ele dá um warning aqui. Ó. Você retornou o endereço de uma variável local. Então, isso pode dar problema. Talvez até chamar uma outra função para dar o problema. Vamos ver aqui se dá um bug aqui. Ó, aqui, ó, pessoal, olha. Eu executei, retornou 10 uma hora, né? Aí eu executei uma outra função F1, agora já retornou 0. Né? Então é isso que é o ponto. Nem sempre essa variável tem que valor. Vai perder esse valor. Essa área foi desalocada. Não é porque imprimiu 10 aqui que está funcionando. Não. Essa área é desalocada. Uma hora ela vai perder o valor. Está sendo usado como outra variável. Achei que talvez até pudesse até imprimir 20 aqui. Sei lá. Mas depende da organização da memória lá do... que está relacionado ao sistema operacional também. Né? Então, esses valores aqui pode diferenciar de execução para execução, de sistema operacional para sistema operacional. Certinho, pessoal? Então, variáveis locais, depois que terminou aquela função, ela deixa de existir. Se você tem um valor com uma variável local, então você vai perder aqui. Nesse código aqui, existe alguma variável global aqui? Existe alguma variável global, pessoal? Não, né? Todas as variáveis aqui são locais. Porque às vezes o aluno olha main
uma main que fica aparecendo no programa principal. Não, a main é uma função como qualquer outra. Ela só é a primeira função a ser executada, mas ela é uma função como qualquer outra. Então, o B, esse B aqui, é local a função main. O C é local a função F1 e o A é local a função E. Então, são todas variáveis locais. Global, se eu tivesse uma variável aqui, fora de todas as funções. Então, ela não pertence a nenhuma função, ela é global. Então, linguagens orientadas a objetos evitam isso porque você tem que estar tudo dentro de classes, né? O Java. Variáveis compostas. Então, variáveis compostas é aquelas variáveis, por exemplo, tipo produtos cartesianos, ou mesmo as uniões de Júpiter. Então, a estrutura tem valores, pode ser valores do mesmo tipo, de tipos diferentes. Né? Por exemplo, quando são valores do mesmo tipo, vetores. Vetores é uma variável composta homogênea. Os valores são todos do mesmo tipo. Ou pode ser de tipos diferentes, igual tuplas ou registro. Né? Então, o array é uma variável que mapeia, né, um índice para um grupo de valores. Então, é um mapeamento e os registros são produtos cartesianos. Então, uma variável composta pode ser verificada, atualizada totalmente ou de forma seletiva. Né? Como é que a gente atualiza os valores totalmente de uma variável composta em si? Usando aqueles construtores, né? Que a gente falou na aula passada. Aquela expressão construtora. Então pode ser um array. Né? Só que isso, no caso, essa atualização, né, total pode ser feita só no momento da declaração. Depois tem que ser seletiva. Né? Se eu quero modificar partes da variável, eu tenho que modificar individualmente. Isso serve tanto para vetores quanto para estruturas. Se eu tenho uma estrutura ponto, por exemplo, eu posso atribuir os valores totalmente no momento da declaração, mas depois, se eu quiser modificar, eu vou ter que modificar individualmente esses valores. Não posso mais modificar totalmente. Não posso chegar aqui e falar que P recebe agora 60 e 90. Não posso fazer isso em outras classes. Então, isso com relação às variáveis compostas. Né? E a gente tinha falado lá no início que as variáveis simples, ela tem apenas uma única célula. A célula é aquilo que tem endereço único. E as variáveis compostas não. Então você tem dois endereços. Você tem um endereço para px, você tem um endereço para py. Como que é isso? Só tem a parte dos ponteiros, mas aqui para entender essa diferença. Então aqui ele vai imprimir 30 e 40, né? Vai imprimir 30 e 40.
E agora tem uma variável do tipo ponteiro. Eu pego o endereço de p.x. Peguei o endereço de p.x. Se eu modifico agora... Outro endereço aqui, né? Não, mesmo não. Se agora eu modifico esse valor... e mando imprimir, o que vai imprimir aqui, pessoal? O que vai imprimir aqui agora? Modifiquei o valor aqui. Então, estou modificando o valor aqui, estou atribuindo. Para que agora? Para onde o que está apontando? 60. Então, vai imprimir 60 e 40, né? Então, 60 e 40. E se agora eu modifico aqui, ao invés de pegar o endereço de p de x, eu pego o endereço só de p. P é uma variável composta, né? Ela não tem só o x. Ela tem o x e o y. E aí, eu vou estar modificando quem? O x ou o y aqui? Não vou estar modificando ninguém. Aqui eu vou estar modificando o x. Né? Ele reclamou aqui. Reclamou, mas eu vou estar modificando o x. Por quê? Numa variável composta, ela não é tão diferente. Um struct não é tão diferente assim de um vetor. P aqui é o endereço para a primeira área, que seria o x. Se eu modifico agora Q mais 1, passo para 80, eu já vou modificar o y, vou modificar a outra área de memória. Então, tanto o 60 e 80, tanto x quanto y são como fossem duas variáveis simples. Elas têm um endereço diferente. Tem o endereço de px, tem o endereço de py. Na variável simples não existe algo no meio. Não consigo pegar o endereço da metade dela. Ela tem um endereço único. Então, isso aí é como se fosse muito parecido com o vetor. Então, tem uma área para x, que é 30, e uma área para y, que está com o valor 40. E multiplicar esses valores. Então, uma variável composta, ela é composta por duas células, por duas variáveis simples. Isso que eu quero mostrar para vocês. E aqui, pessoal, o mais interessante aqui é que, se por acaso esse struct não fosse um struct, fosse uma classe, C++, classes em C++, eu tenho encapsulamento. Eu posso dizer o que é público e o que é privado. O que é privado, uma variável que utiliza um objeto, uma classe x, se ela tem um valor privado, eu não posso acessar esse valor x. Porém, na memória, quando eu uso ponteiros, não existe encapsulamento. Então, eu posso alterar da forma que eu quiser. Então, ponteiros quebra o encapsulamento. Já quebra quando a gente usa funções. Né? Quando você usa funções, você já está quebrando o encapsulamento. Existe um encapsulamento de funções. Então, essa parte de encapsulamento a gente vai falar em orientação objeto, mas encapsulamento não é algo de orientação objeto apenas. Aqui, pessoal, vocês têm que perceber que isso aqui é uma quebra, né, do encapsulamento. Aqui, ó. A variável A pertence à função main. E eu estou delegando a função f, autorizando a função f modificar a variável A da função main. Ou seja, a variável f está modificando o valor de uma variável que pertence a uma outra função. Isso é quebra de encapsulamento. Igual a gente está fazendo, a gente pode fazer com as classes, ao modificar algo que é privado de uma classe através dos ponteiros.
Então, ponteiro você está quebrando o encapsulamento. Então, use com moderação. Né? Então, ponteiros dá essa flexibilidade, né, da linguagem. A linguagem C, a flexibilidade dela todinha a partir dos ponteiros. Então, aqui um exemplo em ADA. Então, aqui eu tenho um registro, né? Seria equivalente ao struct, um produto cartesiano, que tem 3 valores, né? Simples. O ano, o mês e o dia. Né? Então, é uma data. Aqui eu estou declarando, né? Então, existe um date, que é do formato de Clisman, Natal, e o outro, que é today. Então, Natal, 25 de dezembro de 2004, today recebe Natal. Então, posso atribuir um valor composto para uma variável composta. Né? Variável composta. Então, foi atribuindo os valores e agora eu atribuí para today esses outros valores. Aqui, pessoal, interessante isso aqui. Né? Será que todas as linguagens funcionam assim? Quando eu falo uma variável composta, recebe outra variável composta. Observe que tem 2 variáveis aqui, né? Eu tenho 2 variáveis aqui. Por exemplo, Python, será que Python funciona assim? Lua. Depois, acho que mais à frente, acho que discute isso, para a gente não perder tempo. Então, você pode ter uma atualização total, né? Nesse caso, não apenas pelo construtor, né? O construtor é mais limitado, mas aqui utilizando uma nova variável atribuindo, né? Ou seletivo, né? Posso estar atualizando cada valor. Então, eu ia falar a questão da cópia da semântica, a gente fala sobre aqui. Então, arrays estáticos, arrays dinâmicos e flexíveis. Né? Então, o array estático é os índices é fixado no código do programa, fixado em termos de compilação. Então, se ele vai de 0 até 10, ou de 0 até 9, você não consegue mudar essa faixa. Vai ser sempre 0 até 9. Isso ocorre muito em C. Arrays dinâmicos, esse índice é fixado em tempo da criação, né? Então, em tempo da criação do array, pessoal. Vamos mostrar um exemplo aqui. E flexível, o índice não é fixado, né, e pode mudar durante, por exemplo, quando você atribui um novo array. Aqui, pessoal, um exemplo. Por exemplo, em C. Esse C aqui é estático, né? Então, essa variável, ela tem valores aí. São duas variáveis, V1 e V2. Então, a primeira variável, eu estou atribuindo diretamente os valores, então ela vai de 0 até 3, né? 0, 1, 2 e 3. E essa aqui, eu defini o tamanho dela, vai de 0 até 9. Isso é fixo. Eu não consigo mudar isso. Eu não consigo mudar isso. Então, a função que imprime esses valores, né? Então, quando eu trabalho com funções, aqui, pessoal, rapidinho. Então, quando eu trabalho com vetores, quem trabalhou com C, vocês lembram que sempre tinha que ficar passando esse parâmetro aqui, né? Que era o n, o tamanho do vetor. Porque não tem como você saber o tamanho do vetor. E é passado. E o C, em relação aos vetores estáticos, é fixo, né? Mas
Então, qual esse vetor aqui, os índices variam de 0 a... Pessoal, esse índice aqui, os vetores variam de 0 a 2 aqui. Né? O que acontece em C? Se eu tentar multiplicar o que está na posição 3. Ele vai me dar um warning, vai dar um erro de compilação. O que vai acontecer aqui? Em Python, daria erro, né? Ele não aceitaria. Em Java, também daria erro. Em C, não. Em C, ele vai compilar. E qual é o risco até de imprimir o resultado esperado ali, né? Olha, ele tem um warning. Estou te falando que C está melhorando. Deu um trap aqui, deu um erro aqui no resultado. Não, porque pelo array, ele sabe. A gente dá para usar o size off, dá para ele saber o tamanho. É mais complicado quando é ponteiro mesmo, né? Por exemplo, aqui seria equivalente. Né? Aqui, olha, ainda deu um warning. Tá. Eu vou compilar no Linux agora para ver se... Tô botando o asterisco vai errado aqui, né? Tô vendo falar. Né? Agora não. Quando é ponteiro, aí não tem esse controle, não tem como ele saber qual que é a área mesmo. Então, aqui também ele imprimiu, né? Só que aqui também ele não tem o índice 2. O índice 2 aqui tem, né? Índice 3. Não tem o índice 3. Então, esse tipo de código aqui, uma hora pode dar problema também. E você está fora da área já do vetor. Você alocou só 3 espaços, você está pegando já o 4º espaço aqui. O dinâmico, o C++, ele já permite. Onde está a questão do dinâmico aqui, pessoal? Olha embaixo aqui, ó, por exemplo. Esse aqui foi definido até 4. Esse aqui foi definido de 0 até n. Quem que é esse n? Esse n é uma variável, né? Então, na hora de definir essa variável, por exemplo, em C, talvez até a seleção de C já permita, mas não permitia antes não. Você ter, por exemplo, um int t, aí você pode até pedir para o usuário, né, o tamanho desse t. E depois você criar uma variável v do tamanho t. Entenderam, pessoal? A questão do dinâmico seria isso. Não é que está crescendo dinamicamente, mas esse tamanho é definido através de uma variável, no momento da criação. Então não é definido em tempo de compilação. É diferente de vocês virem aqui e falar que ele é 10. Estou dizendo que ele é t. Então, isso aqui vai depender do que o usuário vai entrar com o valor para t. Se ele entrar com 20, ele criou um vetor tamanho 20. Se eu colocar 100, vai criar um vetor tamanho 100. Isso há um tempo atrás no C não permitia. Agora parece que já não tem mais problema no C também não. Pode criar dessa maneira. Então, um tempo atrás, em C, para fazer isso, só usando malloc. Usando malloc, usando alocação.
falar, aí só vai falar, como que a gente faz a aplicação dinâmica de vetores usando uma lógica? Agora a lógica não, pessoal, não precisa de uma lógica não, então não é obrigatório mais usar uma lógica para ter esse efeito. Né? Oi? Ah, nem eu, cara, eu descobri, nossa, eu não sei em C, eu podia. Pessoal, porra, não sei. Mas o flexível, pessoal, por exemplo, vetor 1. Vetor 1 ele tem lá o tamanho de 0 até 3. O vetor 2 tem tamanho de 0 até 2. Aí eu falo que o vetor 1 recebe o vetor 2. Então o vetor 1 multiplicou o tamanho dele. Multiplicou o tamanho. Ele não é mais aquele mesmo índice lá. Então isso já é um array flexível. Isso aqui, ó, desaponta, não. Isso aqui o C não vai desapontar. Então C, esse tipo de coisa não pode ser. Você não pode fazer essa atribuição em C. E essa é uma diferença com relação aos ponteiros. Né? O ponteiro você consegue isso, mas em C você não consegue isso. O que eu estou querendo dizer? Por exemplo, se eu tenho um vetor aqui, eu tenho 5, 6. Então, vetor 2 tem... Eu não posso atribuir o vetor 2 para o vetor 1. Então, C não permite isso. Java permite, porque o Java os arrays são flexíveis. Então, eu não posso associar, atribuir o vetor 2 para o vetor 1. Então, a gente pode dizer que no C, também os vetores são imutáveis, né? Diferentemente de um ponteiro. O ponteiro eu poderia estar atribuindo. Um ponteiro P. E eu posso falar que o ponteiro P recebe P. O P recebe P. Em Python tem alguma coisa imutável? É, coisas que não deixam de fazer atribuição assim? A string é imutável. É. No caso, eu acho que ele cria uma nova string. Ele não modifica. Então a string é imutável, então a string a gente não pode fazer essa atribuição no Python. E as tuplas também, né? As tuplas também são imutáveis. Então o vetor em C, ele também é imutável. Nesse sentido da variável. A variável que aponta para aquele ponteiro é imutável. Você não pode modificar ela e falar, agora você vai receber uma outra variável. Mas os valores dentro dela, não. Os valores dela você pode mudar. Você pode falar V1, posição X, 3, etc. Qual o valor. Mas vamos aqui que a gente, falando sobre semântica, sobre a questão de cópia e referência, a gente chega lá no Python. Então aqui, sobre a questão de cópia e referência. Então o que acontece quando o valor composto é atribuído a uma variável do mesmo tipo? Né? O que acontece, pessoal? Tem uma variável composta. Atribua essa variável composta a uma outra variável do mesmo tipo. Será que todas as linguagens têm a mesma abordagem? Não, né? Não tem. Então, você pode fazer de duas maneiras. Você pode fazer por cópia. Todos os componentes dos valores compostos são copiados para essa variável. Ou posso fazer como referência. A variável composta é feita apenas um ponteiro, uma referência para o valor composto da outra. C e ADA adota as duas formas. Você pode utilizar ponteiro para fazer essas duas formas. C++, mais explícito ainda. Referência. Python, Java, por exemplo, Java, ele adota
semântica de cópia para valores primitivos. Então, todos os valores primitivos sempre é cópia, mas é referência para objetos compostos. E essa abordagem é a mesma abordagem empregada pelo Python, pela Lua, pela linguagem Python, pela Python. Pelo Python, por Lua, essas linguagens. O próprio array, o array em C, como você não pode atribuir diretamente, quando você passa a ponteiro. Vou pegar a Lua, né? Vou olhar um pouquinho. Então, isso aqui também, pessoal, serve para Lua, serve para JavaScript. Por exemplo, então a variável P que tem os valores x, 10 e y, 20. Eu tenho a variável P1, recebe P. Vou botar P1 aqui, P2. P1, P2 recebe P1. Eu vou lá, mando imprimir P1.x e modifico depois P2. P2.x recebe 20, 30. E mando imprimir agora P1.x. Então esse código aqui em Lua ele imprimiu no primeiro momento 10, no segundo momento ele já imprimiu 30. Porque tanto P1 quanto P2, quando eu faço P2 recebe P1, ele não está criando uma nova estrutura. Uma nova estrutura com os valores 10 e 20. E depois, quando eu modifico P2, eu estou modificando esse outro cara. Na verdade, ele tem apenas uma única área que é referenciada por P1 e por P2. Né? Então, P1 e P2 são sinônimos. Apontam para a mesma área de memória. Em Python, isso ocorre com quais tipos de variáveis? Em Python, quando você tem strings, não, listas, né? Listas é um tipo composto, né? Então, por lista, você tem uma lista L1 com 10, 20, 40. Se você faz essa atribuição L2, recebe L1, você não está copiando todo L1 para L2, mas na verdade, quando você multiplica L2 na posição 0, recebe 60, você também modificou L1, porque na verdade L1 e L2 são apenas referências para o mesmo valor. São apenas referências para o mesmo valor. Em C não, né? Em C estruturas, eu apaguei, struct point, x, tem um point, P1 recebe 30 e 40. Aí eu tenho um struct point P2 que recebe P1. Se eu modificar P1.x recebe 60, não, P2, né? P2.x recebe 60 e mandar imprimir P1.x vai continuar sendo 30.
Ele não vai modificar. Então, em C, tipo de dado composto, quando ele é atribuído, aqui, né? Continua imprimindo 30, ele não modificou o cara. Ele é copiado. Então, em C, sempre é cópia. Sempre é cópia. Ele é copiado. Então, quando a gente quer, a gente faz a cópia do ponteiro. Será que ele fala aqui? Então, tem essas duas abordagens. As linguagens trabalham de forma distinta, né, sobre essas abordagens. Aqui um exemplo, né, por exemplo, em ADA usa cópia, né, igual ao C. Então, se eu tenho um date A com valor e atribuo um date B com date B recebe o mesmo valor de A, né? Na verdade, quando eu modifico, tem duas áreas distintas, né? Uma área para o date A e uma outra área para o date B. Se eu modifico o date B, eu só estou modificando o date B. Java, não. Né? Java já é, na verdade, tanto date R quanto date S são áreas preferencialmente. Aqui ele fez date, aqui o date R é para uma área, e o date S é para outra área. Né? Então, 2004, 1, 2004, 12, 5. Mas, quando eu começar a executar isso, eu falo date S recebe date R, então agora o date S está apontando para a mesma área. Então, variáveis em Java são sempre ponteiros. Variáveis de objetos são sempre ponteiros. Mas aí você está copiando a lista. Você cria uma substring, né, uma sublista, contendo todos os elementos da lista. Né? Então, normalmente você vai lá e, quando você quer fazer a cópia, como em Java, você tem um método chamado lá copy, lá, make copy. Lá. Você cria a cópia dos valores. Né? Então, tanto strings quanto listas, se você quiser modificar, no caso de lista, né, que é mais a questão, você faria L2, recebe uma substring contendo todos os elementos. Então, de 0 até o final da lista. Então, na verdade, aí essa operação aqui é uma operação que cria substrings. Então, ele está criando uma nova, cria sublistas. Né? Está criando uma nova lista contendo aqueles valores. Aqui, pessoal, observa aqui uma coisa interessante aqui. Ó. Então, eu tinha DTR e DTS apontando para duas áreas distintas, depois eu fiz o DTS apontar para a mesma área. O que vai acontecer com essa área aqui de memória? Com essa área que era apontada pelo DTS em Java. O que acontece com essa área, pessoal? Desalocada, né? Então, o Java se responsabiliza, ele toma para ele a responsabilidade de desalocar essa área. Então, não tem ninguém apontando para ela, ele tem que remover esse lixo. O garbage collector, o lixo é lixo. Então, ele tem que ter essa habilidade de remover esse espaço. Diferente, né? Diferente do que ocorre, por exemplo, em C. Se você tivesse aqui um ponteiro para struct ponto, então o new lá do Java seria equivalente a esse malloc aqui. Ó. Então quando você fala lá, P3 recebe new,
equivalente a esse malloc. Então, tanto P3 quanto P4 estão apontando para duas áreas distintas de memória. Mas, se em algum momento você faz tipo P4, P3, recebe P4, essa área que era apontada com P3 vai ficar como lixo. Entendeu, pessoal? Então, nesse caso aqui, ó, parece um log um pouco parecido, porém, como eu fiz malloc, você é responsabilidade minha desalocar. Quando eu faço P3 e P4, existe uma área que geralmente é apontada como P3 e que agora é isso. Ele não remove isso. Isso aí, em programas, aí pode chegar uma hora que fica. E eu lembro que acho que até o sistema operacional não conseguia remover muito bem esses lixos. Então eu lembro que eu ficava programando, não removia essas coisas. No final da tarde, meu computador estava muito lento. Eu acho que era todas as memórias que os programas ocupavam. E que o sistema, porque depois que o programa termina, o sistema operacional tem que desalocar, né? Mas às vezes talvez o sistema operacional não consiga desalocar bem o Windows, por exemplo. Não conseguia fazer isso bem. Eu acho que hoje ele faz isso melhor. Ele não perde essa parte, não. Então, o C é uma linguagem que acredita no programador, acredita que o programador vai sempre desalocar a memória. E o Java não, né? O Java, o programador vai fazer besteira. Agora, o importante aqui, pessoal, isso aqui é importante. Isso aqui é importante com relação a impacta no programa de vocês. Por que tem essa abordagem aqui? Por que vocês acham que o Java opta sempre referência no caso de objetos? Não é só o Java, né? Essas linguagens mais recentes, todas têm optado por isso. C não é assim. Por que Java é assim? Sempre por referência. Isso aqui impacta no programa de vocês. Se você for programar em Java, Java não acredito que vocês não tem problema. Mas se você for programar em C++, você vai ter as duas opções. C++, você tem um objeto de uma classe X, eu posso ter um ponteiro para a classe X, eu posso ter um objeto de um ponteiro. Então, um valor composto mesmo. Usar a cópia como usar a referência. Por que vocês acham que objetos são passados como referência? Isso vale tanto para atribuições quanto para passagem de parâmetros para funções. O que vocês acham? Será que ele fala aqui? Não. Eu não discuto isso aqui não, mas isso aqui é importante. Por exemplo, a gente voltar aqui no Java, no C. Vamos botar isso aqui double. Qual que vai ser o tamanho vou botar point aqui. Qual que vai ser o tamanho desse tipo de dado aqui, ponto, pessoal? Qual que é o tamanho desse tipo de dado? A gente falou sobre isso na aula passada, né? No tipos de valor a gente falou sobre isso. Qual que é o tamanho dele? Ele é um produto cartesiano, né? Ele é os dois ao mesmo tempo. O double, qual que é o tamanho do double? É 8? Acho que é 8, né? O double é 8. O float é 4 bytes, o double é 8. Então eu tenho 8 bytes mais 8 bytes. Então o tamanho dele é 16 bytes, né? Isso não sei. Então ele tem 16 bytes. Então, se eu crio uma função
que recebe um ponto P. Point P. Eu chamo essa função e passo P. Quantos bytes que eu estou passando aqui? Eu estou passando P para cá, ele vai copiar quantos bytes? 16. Se agora, ao invés de fazer isso, eu fizer isso aqui. Passar um endereço. O endereço é quantos bytes? Depende da máquina. Se for 32 bits é 4, se for 64 bits é 8. Mas se for 32 bits, eu estou passando 4 bytes. E olha a minha estrutura. Estrutura tem só, é uma estrutura pequena. Agora imagina se eu tivesse um monte de atributos, tivesse vetores, tivesse uma quadro. Se eu tiver um vetor estático aqui, ó, se isso aqui fosse, tivesse pontos, o centro de uma linha, o centro de um polígono, e tivesse aqui um vetor de polígono. Então, aí não deixou não. Vamos imaginar que deixa eu pensar se é possível assim. Vamos pensar em double aqui. X. Olha aqui, ó, pessoal. Se eu tivesse aqui um vetor, se tivesse uma estrutura dessa aqui, ó. Então tem aqui 16, aqui eu tenho 800 mais 800, né? Então tem 1616 bytes aqui. Então se eu copiar ele como, passar ele como cópia, eu estou copiando 1616 bytes. Se eu passo ele como diferença, eu estou copiando apenas 4 bytes no máximo. Então, minha estrutura pode ser muito grande você passar. Então, tipos compostos significa que eu não tenho apenas uma única célula, eu tenho várias células. Então, significa que eu tenho vários valores. Então, é melhor você passar como referência. Melhor você passar como referência. Existem casos que obrigatoriamente eu vou ter que passar como referência. Se a minha função f tivesse que modificar os valores de p, né, obrigatoriamente tem que passar como referência. Porque senão eu passo uma cópia e vai estar modificando a cópia lá. Tipo. Se eu faço algo do tipo P por X recebe 10. Passo P aqui. E depois vou imprimir. P.x. E não vai estar atribuindo esse valor, né? Porque ele fez cópia. Okay. Ah, é dobro, né? Então, ó, os valores eram 40 e 50, continua sendo 40. Continua sendo 40 P de X. Por quê? Eu passei como cópia, né, pessoal? Rapidinho aqui, eu passei como cópia. Então, P foi passado como cópia. Esse P aqui não é o mesmo P daqui. Então, se eu quisesse que modificasse, obrigatoriamente, eu teria que passar ele como ponteiro. Né?
Aí ele é ponteiro asterisco P. Né? Então agora multiplicou, né? Agora é 10. Então, em C, eu posso usar essa sintaxe aqui, né? Que faz mais sentido, né? Porque P de ponteiro, então eu tenho que usar, por exemplo, asterisco P para chegar no valor composto. Cheguei no valor composto, eu pego X. Só que ao invés de usar esses símbolos aqui, qual que é mais utilizado? Tá vendo? Se tivesse utilizado assim, não é usado esse símbolo aqui normalmente. Né? Para esse caso aqui, ao invés de usar isso, normalmente troque-se esses 4 símbolos por 2. Né? Troca esses 4 símbolos por 2. Mas é a mesma coisa. Então, em C, mesmo se eu não quisesse modificar esses caras, eu sempre tenho que passar como referência. Em C++, existe a referência. Então, em C++, como existe a referência, pessoal, eu posso fazer dessa maneira aqui. Né? Posso passar o P para lá. Eu não preciso falar endereço do P. Né? Só que aqui eu tenho que compilar agora com C++. Será que não está instalado? Então, com C++, eu consigo um efeito similar, só que eu posso usar esse endereço aqui. Beleza? Então, isso é importante em C, pessoal. C e C++, se vocês forem programar em C++, não é porque você pode trabalhar diretamente com o cara sem ser ponteiro, você vai fazer isso. Você vai estar usando esse cara sempre como ponteiro. E em C++ existe uma outra coisa que, quando eu quero fazer uma função, por exemplo, se essa função fosse apenas imprimir o valor de x. Então essa função que eu projetei, pensei nela, ela não precisa modificar a variável. Ela não precisa modificar a variável. Então nesse caso, vocês vão ver muito código assim, post e comercial. Eu vou passar ela, mas não quero modificar ela. Essa função não tem necessidade de modificar ela. Então eu vou continuar passando como referência, eu estou passando como referência para evitar de ficar fazendo cópia, consumir bytes, consumir tempo de processamento. Só que eu vou passar essa informação. Então, se vocês pegarem o código C++, vocês vão ver muito isso aqui. Então é isso. O Java não te dá opção, porque ele não acredita em você. Que você pode não se preocupar em estudar isso, saber isso, vai fazer da pior forma. Então, ao invés de te dar a flexibilidade, depois te dar uma cartilha, olha, faça assim, faça assim, não, só te dá uma opção. Em C, em ADA, você pode fazer as duas maneiras. Então, por exemplo, se você quiser fazer cópia em C, Java, você tem que fazer um clone, você tem que usar o método clone. O objeto sempre é por referência. Não serve de outra forma. Então, só você fazer um clone para ele clonar e criar um novo objeto daquele tipo. Então, existe esse método clone. Para finalizar, então, essa questão de tempo de vida, né, das variáveis, que é quando a variável é criada e quando ela é destruída, né, desalocada. Então, a variável ela tem um intervalo de tempo, né, essa vida dela, e isso depende de onde essa variável aparece. Essa variável é uma variável local, se é uma variável global. Então, variáveis globais, o tempo de vida dela, a execução do programa,
enquanto o programa estiver executando, aquela variável global existe. Uma variável local é definida pelo bloco. Por que pelo bloco e não pela função? Por que ele colocou o bloco ao invés de colocar a função? Porque você pode ter variável local aquele bloco mesmo. Né? Por exemplo, em C, você pode ter uma if true, int A recebe 30. Então, se você tem um código desse aqui, pessoal, e mando imprimir o A, o que vai acontecer aqui? Ele vai compilar esse código? Esse código não vai nem compilar, né? Porque o A não existe. O A não foi declarado, né? Vou voltar a compilar com você. O A não foi declarado. O A não foi declarado porque o A pertence somente àquele bloco ali. Agora já compila. Então, o C tem variáveis locais de bloco. Será que toda linguagem tem isso, pessoal? Variável local assim por bloco? Vocês conhecem JavaScript? Já ouviu falar em JavaScript? JavaScript, você pode criar funções. Você cria funções. Function, F. Você cria uma função aqui. Como que no JavaScript você define uma variável? Por exemplo, se você tem uma variável lá, ele é... Posso botar o ponto vírgula aqui? Ele é dinâmico. Eu posso chegar a atribuir 10 para A. Essa variável A, ela é local ou ela é global? Local? Ela é global. Ela é global. Desde que você não diga explicitamente que ela é local, ela é global. Muito estranho isso, né? E como que eu digo explicitamente que ela é local? Deus não vai falar uma palavra chamada local. Né? Acho que não faz sentido. Mas não. Eu tenho que escrever var aqui. Tem que escrever var. Se eu não escrevo var, ela não é local. Ela é global. É bem estranho. Só que em JavaScript, se eu tenho algo do tipo if, true, igual aquele código lá do C, né? E mando imprimir aqui. Vamos imaginar que o JavaScript tem print. Mando imprimir o A, vai compilar? Vai executar? Pode. Aqui em JavaScript vai. Em JavaScript não existe variáveis locais de bloco. As variáveis ou pertencem ao grupo global do programa, ou pertencem a funções. Então, isso aqui também é indicado não escrever em JavaScript, porque quando você escreve dessa forma em JavaScript, faz você ler intuitivamente achar que a variável lá pertence àquele item, mas não. Ela pertence a toda a função. O que aconteceria aqui é o seguinte: se eu imprimo A aqui em cima, ele vai dizer que A é indefinido. A é indefinido. Se por você true, né, então você executar, o variável A recebe 10, eu vou imprimir 10. Pronto. Então a variável A, ela pertence à minha função F. E isso não é só em JavaScript, né? Por exemplo, em Lua. Lua, como é que é? End?
Só isso, né? A recebe 10. F, function, F2, end, print, A. Isso aqui em Lua também é horrível isso. Nunca pesquisei o suficiente para dizer por que eles tomaram essa estratégia, né? Então, fecha. Olha lá, imprimiu 10. Porque o F1 executou o A é global. O A é global. Quando ele manda imprimir o A no F2, aí ele vai imprimir 10. Se eu estivesse mandando imprimir o F2 primeiro, aí ele vai imprimir nil. Que é horrível, né? Ele imprime nil. Então no Lua não existe a nil. Se existe, ele imprime valor. Não existe história de indefinido, não. É nil. Se eu quero dizer que ele é local, aí pelo menos aqui o Lua foi melhor, né? Foi mais feliz. Você diz que ele é local, né? Então, aqui agora vai dar nil, né? Porque esse A aqui é local. Então esse A aqui é global e esse A é local, então ele vai, o A global não foi definido. Entenderam, pessoal? Então, em Lua, se vocês forem programar em Lua, sempre coloque local, as suas variáveis. Se você for programar em JavaScript, sempre coloque var, as suas variáveis. Então, só... Aparentemente, a abordagem contrária seria melhor, né? Se você cria algo, por exemplo, Python, o Python é o contrário. O Python é o contrário. O Python me parece mais razoável a abordagem do Python. Então, Python, se você tem a função f, e essa função f vem cá, tem um a, fala que a recebe 10. Você tem uma função f2 que manda imprimir o a, depois você chama f1 e f2, o f2 aqui vai dar, não existe, né? Indefinido, né? O a não foi definido. Então, em Python, se você quer dizer que ele é global, você diz que ele é global. Então, esse cara é global, esse cara é global. Então, me parece mais razoável a abordagem do Python. Então, se você criou algo, vai aparecer dentro de uma função, ele é local. A não ser que você queira que ele seja global. Então só essa sequência aqui de execução, né? Então, o global tem um tempo de vida todo, das funções locais depende da execução das funções, né? E tem blocos, né? Tem também a questão da vida do recursivo. O recursivo assim, a gente tem que olhar com mais calma. Só para finalizar, o que se chama as variáveis heaps? As variáveis heaps. As variáveis heaps, pessoal, essas variáveis que são alocadas dinamicamente. E, por exemplo, o programa, quando ele começa, ele sabe que as variáveis globais vão ser criadas e vão existir durante toda a execução. As variáveis locais vão ser criadas durante a execução de cada função. E variáveis, tipo quando a gente trabalha com listas, vai alocando a área de memória. Essas áreas de memória, o programa, por exemplo, ele não sabe, a priori, quanto vai ser alocado de memória. Ele sabe quanto vai ser alocado de memória global, ele sabe quais são as funções que podem ser alocadas, mas quando é alocado dinamicamente, por exemplo, por isso que aqui em ADA, a alocação dinâmica aqui é o nil, né? Então está criando aqui uma lista dinâmica aqui. É uma lista dinâmica, ela tem um valor cabeça da lista, o valor inicial da lista e o restante da lista. Então, é uma estrutura de dados recursiva e ele aloca cada elemento, cada nó, dando nil. Então, alocações de variáveis tipo heap em Java é nil, em C
eu posso usar uma malloc. Em C++ eu posso usar um malloc, posso usar um new. Vou usar mais um new. Então isso aqui depois vocês dão uma olhada. Então por hoje é isso, pessoal. Então, sobre variáveis, depois vocês dão mais uma olhada nesse slide, dão uma olhada lá no livro. Acho que dá para pegar bastante questões aí para a prova aí sobre variáveis. Então, até a próxima aí, pessoal.